Nós vamos chamar agora Gutenberg Pascoal, da TV CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai fazer a pergunta para a doutora Marlene Nobre. Nós gostaríamos de enfocar, que a senhora enfocasse para todos nós, a questão da sexualidade. Sem dúvida nenhuma, com as transformações do nosso país, nós vemos hoje que a sexualidade grita cada vez mais dentro do ser humano e muitas comportas foram abertas, né, para que a sexualidade se exprimisse e às vezes de uma forma bastante violenta do ponto de vista da sua expansão. É muito difícil você falar com uma juventude que tem, vamos dizer hoje, uma liberação muito grande diante de mensagens de Emmanuel, né, de André Luiz, e que nos falam da contenção que tem que haver, né, da responsabilidade que temos que ter diante dessa energia extraordinária que é o sexo, né? Então há um contrassenso entre aquilo que recebemos da espiritualidade, indicando um caminho de responsabilidade, de contenção, de respeito ao outro, de respeito ao próprio corpo, né? E diante de uma liberalização tão grande, né, em que o ato sexual é praticado de uma forma como se troca uma camisa, como se toma um comprimido, né, para dor, ou como se pratica algum esporte, sem que o problema do amor, do respeito, da responsabilidade seja colocado em pauta. O que nós precisamos desenvolver é aquilo que Emmanuel tem na primeira página do Sexo, Vida e Sexo. Quer dizer, nós não podemos ser piegas, não podemos ser criaturas que investem na direção do outro, dando normas e regras, e nem liberalizar demais para dizer que tudo é permitido, né? Porque quando se trata de sexo, entra a conta do destino. E eu acho que isso é que a gente precisaria levar para a juventude. Quer dizer, nós, ao colocarmos em jogo as nossas forças sexuais, nós precisamos pensar nas consequências daquilo que estamos fazendo. Então, chamar sempre a responsabilidade para o livre-arbítrio, para as livres decisões, mas não esquecer de colocar que o corpo é algo sagrado que nos foi concedido por Deus, a fim de que realizássemos a nossa experiência na Terra, procurando principalmente utilizar aquela regra de ouro: não faça ao outro aquilo que você não quer para si mesmo. Nós vamos continuar. Vamos chamar Vitor Santos, da TVC, que vai proferir a pergunta para o senhor Rabelo. Bom dia, né? O senhor concedeu uma entrevista à TVC que nos comoveu muito. Queria compartilhar com os colegas a sua experiência pessoal no enterro do corpo físico de Chico Xavier e a narração do espírito Joana de Ângeles. Quando Chico Xavier desencarnou, ele tinha afirmado antes que gostaria de desencarnar no momento em que o Brasil estivesse muito feliz. Não se tem notícia no mundo de ninguém que tenha programado o seu desencarne. Até hoje não se tem notícia. Mas Chico Xavier, pela sua grandeza, ao que nos parece, ele tinha um tal domínio desse tema que ele programou o seu momento de desencarne. Chegou a Copa do Mundo, o Brasil estava feliz, ele tomou a sopa com os familiares, fez a sua prece, deixou o corpo, foi embora. É algo absolutamente novo e inédito na história da humanidade. Mas nós nos deslocamos de Brasília junto com o presidente da FEB
e fomos lá para Uberaba para prestar a nossa homenagem a Chico Xavier. Havia muitíssimas pessoas da televisão, do rádio, os evangélicos chegavam e levantavam as mãos, como fazem de hábito. Os católicos faziam o sinal da cruz. Os chamados ateus se curvavam diante de Chico. Os católicos, daquela maneira própria, os espíritas, a maioria deles, oravam, beijavam as mãos de Chico Xavier. Havia uma tal beleza espiritual daquele ambiente que nós, pessoalmente, tivemos a oportunidade de verificar que no portão do Centro Espírita da Prece havia entidades que não tinham sequer forma humana, eram seres, era como se fossem sóis iluminando aquele ambiente. Verifiquei muitas vezes algumas pessoas mancando, chorando, com problema de saúde, e quando chegavam na porta do Centro Espírita da Prece, aquelas entidades luminosas as envolviam e elas, sem perceber, começaram a andar normal, se curavam sem perceber. A despeito daquela multidão de pessoas, 3 dias, os bombeiros orientando para que não houvesse tumulto. Na hora do sepultamento, o bombeiro com o carro, todos nós fizemos questão de cada um pegar um pouco no caixão de Chico Xavier. É para dizer muito obrigado, Chico, cada um de nós. E no cemitério São João Batista, já ao final do dia, escurecendo já, a prefeitura mandou um helicóptero com pétalas de rosas que foram jogados sobre o túmulo. E segundo a nossa benfeitora Joana de Ângeles, naquele momento voltava Chico, espírito, ajoelhou na terra poeirenta do cemitério São João Batista. E junto com ele apareceu a sua mãe, Maria João de Deus, a sua segunda mãe, Cidália Batista, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, e o cemitério se iluminou fisicamente, não foi invenção de ninguém. Naquela hora de Joana, Chico veio agradecer ao corpo pela vida e agradeceu ao Criador pela missão. Segundo ainda a nossa mentora, ele começou naquela hora formar-se do cemitério às estrelas, uma escada de luz, foram os espíritos que escreveram pelas suas mãos. E lá no final, o colégio apostólico, todos os apóstolos de Jesus, e mais acima, uma voz que parecia vir de todos os lugares, dizia: vem meu filho, descansar um pouco e depois voltar. Segundo a nossa benfeitora, era o próprio Cristo de Deus. Quem de nós tínhamos o privilégio de ser recebido por Jesus diretamente? Então nós podíamos guardar para a nossa intimidade pessoal: quem foi Chico Xavier? Quem foi esse homem comum que esteve aqui conosco? De mim para comigo. Entendo que Chico não foi apenas a maior antena dos nossos dias. O Chico não foi apenas o maior médium que nós conhecemos, mas o Chico podia ser chamado de santo, de bom, de nobre, de avatar, o que quisermos ser. Mas sobretudo Chico foi o mensageiro de Jesus, não apenas para o povo brasileiro, mas para que daqui, das terras de Minas Gerais e do Brasil, nós pudéssemos aprender a buscar e orientar os nossos irmãos de outras terras a buscar a porta estreita e nos aproximarmos da divindade e da luz.